Você já parou para se perguntar por que Jesus Cristo, nos seus últimos dias aqui na Terra, dedicou tanto tempo alertando sobre algo que a maioria dos cristãos modernos prefere ignorar? Por que o Salvador, que veio trazer esperança e salvação, passou momentos preciosos de seu ministério terreno, advertindo repetidamente sobre uma decepção tão devastadora que seria capaz de enganar até mesmo os escolhidos? Mas sobre existe algo profundamente perturbador e ao mesmo tempo revelador no fato de que Jesus falou fundamentais para a nossa vida de oração e crescimento espiritual. Quando examinamos cuidadosamente os ensinamentos de Jesus, registrados nos evangelhos, descobrimos um padrão inquietante que poucos líderes cristãos ousam abordar publicamente. O mestre não apenas mencionou casualmente a possibilidade de impostores espirituais surgirem no futuro, ele deliberadamente construiu um sistema de alerta profético tão detalhado e específico que funciona como um código divino, uma espécie de DNA espiritual que permite aos verdadeiros seguidores distinguir entre o autêntico e o falsificado, mesmo nos momentos de maior confusão global. A vida de oração genuína e o estudo profundo da Palavra de Deus revelam que Jesus não estava simplesmente expressando preocupações gerais sobre liderança religiosa corrupta. Ele estava profeticamente preparando seus discípulos e, através deles, toda a igreja futura, para enfrentar a maior campanha de decepção espiritual que a humanidade jamais experimentaria. Esta não seria uma decepção baseada em argumentos filosóficos, apoiada por sinais teológicos genuínos, tão convincente que desafiaria até mesmo aqueles que passaram anos cultivando intimidade com Deus através da oração fervorosa e meditação bíblica constante. Os ensinamentos de Jesus sobre este tema específico revelam uma urgência que raramente encontramos em outras áreas de sua instrução pastoral. Quando ele falava sobre o assunto se voltava para falsos cristos e a grande decepção sua abordagem era geralmente sua linguagem se tornava incisivamente alarmante, quase dramática em sua intensidade. Ele usava palavras como cuidado, não vos enganeis, se possível fora, demonstrando que estava lidando com uma ameaça de proporções extraordinárias. O que torna esta profecia ainda mais fascinante é que Jesus não apenas alertou sobre o problema aparentemente simples. Ele metodicamente existem códigos espirituais, marcadores divinos, sinais inconfundíveis que funcionam como um sistema de autenticação celestial. Estes códigos não dependem de conhecimento teológico avançado ou experiência ministerial sofisticada. Eles são acessíveis a qualquer pessoa que cultive uma vida de oração sincera e mantenha um coração puro. A tragédia devastadora é que a esmagadora maioria dos cristãos contemporâneos permanece completamente inconsciente deste sistema de proteção divina que Jesus cuidadosamente estabeleceu. Eles frequentam cultos regularmente, participam de estudos bíblicos, mantêm rotinas de oração, mas permanecem vulneráveis à decepção precisamente porque nunca foram adequadamente instruídos sobre os sinais específicos que Jesus delineou, mas representa uma estratégia deliberada do inimigo para manter os filhos de Deus despreparados para o teste final que se aproxima rapidamente. O tempo de preparação casual e superficial está chegando ao fim, e a necessidade de compreender profundamente este código profético nunca foi tão urgente quanto hoje. A revelação deste código profético que Jesus deixou não é apenas uma questão de conhecimento intelectual ou curiosidade teológica, mas sim uma preparação espiritual fundamental que pode determinar a diferença entre permanecer firme na fé verdadeira ou ser arrastado pela maior onda de decepção que o mundo jamais testemunhou.
Quando compreendemos a profundidade e a precisão dos alertas que Jesus nos deixou, percebemos que ele não estava apenas ensinando sobre eventos futuros distantes, mas estava equipando cada geração de cristãos com as ferramentas espirituais necessárias para navegar através dos tempos mais perigosos da história humana. A importância da oração neste contexto transcende qualquer prática religiosa rotineira. Estamos falando de uma dependência absoluta da orientação divina, uma comunhão íntima com o Espírito Santo que nos capacita a discernir entre o espírito de verdade e o espírito de erro. Jesus mesmo demonstrou este princípio quando, antes de enfrentar os momentos mais cruciais de seu ministério, ele se retirava para momentos prolongados de oração e jejum. Ele sabia que as batalhas mais significativas são vencidas primeiro, que desenvolvemos aquela sensibilidade através da comunhão capaz de detectar as sutilezas da decepção espiritual. O Espírito Santo, prometido por Jesus como nosso Consolador e guia em toda a verdade, opera principalmente através de corações que estão sintonizados com a voz de Deus através da oração regular e sincera. Sem esta conexão vital, antes permanecemos vulneráveis às imitações convincentes que caracterizarão os últimos que Jesus estabeleceu. Quero fazer um convite especial para a nossa comunidade de fé. Se você tem situações em sua vida que precisam de cobertura espiritual, se você sente que precisa de discernimento divino para as decisões que enfrenta, ou se você simplesmente deseja fortalecer sua vida de oração durante estes tempos proféticos, seguido de sua necessidade específico nos comentários. Nossa família espiritual aqui no canal se compromete a interceder por cada petição apresentada, porque acreditamos no poder da oração corporativa e na promessa de Jesus de que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está presente no meio deles. A oração não é apenas nossa linha de comunicação com Deus, ela é nossa fortaleza nos tempos proféticos que estamos vivendo de sabedoria, quando a decepção espiritual se torna cada vez mais sofisticada e convincente. Nossa dependência da oração deve se intensificar proporcionalmente. Não podemos nos dar ao luxo de navegar por estas águas turbulentas, confiando apenas em nossa compreensão natural ou experiência religiosa acumulada. Agora, vamos juntos buscar a face de Deus em oração, pedindo que Ele abra nossos olhos espirituais para compreender plenamente as verdades proféticas que Ele quer revelar através desta mensagem. Vamos clamar por discernimento divino, por proteção contra toda forma de decepção e por uma revelação clara do código que Jesus deixou para proteger seus filhos nos últimos dias. Se esta mensagem já está tocando seu coração, se você sente que Deus está preparando você para algo maior através deste ensino, demonstre isso deixando seu like neste vídeo. Seu like não apenas nos encoraja a continuar trazendo revelações bíblicas profundas, mas também ajuda o algoritmo a levar esta mensagem crucial para outras pessoas que precisam estar preparadas espiritualmente para os tempos que se aproximam. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, este é o momento perfeito para clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Estamos vivendo em tempos onde o conhecimento profético genuíno se torna cada vez mais raro e precioso. Não permita que você perca as revelações que Deus tem preparado para compartilhar com aqueles que têm fome de verdade bíblica e preparo espiritual adequado para os últimos dias. O código da localização. Não vades após eles quando disserem eis aqui ou eis ali. Existe um mistério profundo, escondido nas palavras aparentemente simples que Jesus pronunciou quando alertou: se, pois, vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. À primeira vista,
Estas parecem ser instruções básicas sobre não seguir falsos messias, mas quando mergulhamos nas camadas mais profundas desta revelação profética, descobrimos um código divino tão sofisticado que expõe imediatamente qualquer impostor espiritual. Não importa quão convincente possa parecer. Jesus escolheu deliberadamente duas localizações específicas em seu alerta. Estas não eram escolhas aleatórias e o interior, mas representações simbólicas dos dois tipos principais de decepção espiritual que caracterizariam os últimos dias. O deserto simboliza movimentos religiosos que prometem experiências espirituais extraordinárias através do isolamento, da peregrinação ou de encontros místicos em locais remotos. Através da história, inúmeros falsos messias emergiram alegando ter recebido revelações especiais em montanhas distantes, cavernas isoladas ou territórios desabitados, convidando seguidores para jornadas espirituais que supostamente os conectariam com manifestações divinas exclusivas. O interior da casa, por sua vez, representa a decepção dos círculos íntimos, dos grupos exclusivos, das sociedades secretas espirituais que alegam possuir conhecimento esotérico disponível apenas para os iniciados especiais. Esta forma de engano é particularmente perigosa porque apela ao orgulho humano, fazendo as pessoas se sentirem escolhidas ou especiais por terem acesso a verdades que as massas comuns não podem compreender. Muitas seitas e movimentos heréticos ao longo dos séculos utilizaram exatamente esta estratégia, criando hierarquias espirituais onde revelações progressivamente mais profundas são prometidas àqueles que demonstram lealdade suficiente aos líderes do movimento. O Código de Jesus revela uma verdade fundamental sobre a natureza da manifestação divina autêntica. Ela nunca requer localização. Quando o verdadeiro Cristo retornar em glória, sua manifestação será simultaneamente universal, transcendendo todas as limitações geográficas, culturais ou sociais. Não haverá necessidade de viajar para locais específicos, participar de grupos seletos ou cumprir requisitos especiais para testemunhar sua glória. Como o próprio Jesus explicou, sua vinda será como o relâmpago que brilha instantaneamente. Este primeiro elemento do Oriente ao Ocidente funciona como um visível e inegável que elimina imediatamente qualquer alegação messiânica que dependa de localização física específica. Qualquer movimento religioso que promova peregrinações especiais para encontrar o Cristo, retiros exclusivos onde revelações superiores são prometidas, ou reuniões secretas onde supostos messias se manifestam apenas para manifestação divina, não conhece fronteiras, não requer passaportes espirituais pela revelação e não faz distinção entre pessoas baseada em sua capacidade de viajar ou pagar por experiências religiosas especiais. A profundidade deste código torna-se ainda mais evidente quando consideramos quantos movimentos religiosos ao longo da história falharam exatamente neste primeiro teste. Desde os primeiros séculos após Cristo até os tempos modernos, incontáveis falsos messias construíram seus impérios de decepção precisamente através das estratégias que Jesus especificamente denunciou. Alegações de revelações especiais em locais remotos ou promessas de encontros exclusivos com o divino em ambientes controlados. Quando você compreende completamente este primeiro elemento do código profético, torna-se impossível ser enganado por qualquer movimento que viole este princípio fundamental estabelecido pelo próprio Jesus Cristo. O teste dos sinais e prodígios. Farão sinais e prodígios para enganar os escolhidos. O segundo elemento do código profético de Jesus revela algo absolutamente chocante. Quando Jesus advertiu completamente a forma como a maioria dos cristãos sinais avalia a autenticidade espiritual, que se possível fora, enganariam até os escolhidos, ele estava expondo uma verdade que poucos líderes religiosos têm coragem de ensinar publicamente. Poder sobrenatural genuíno não é garantia de autenticidade divina.
Esta revelação é tão perturbadora que desafia fundamentalmente a teologia popular, sofisticação que equaciona milagres com a será tão avançada que ultrapassará qualquer coisa que a humanidade já testemunhou. Estamos falando de manifestações sobrenaturais que curarão doenças incuráveis instantaneamente, ressuscitarão mortos diante de multidões, controlarão elementos naturais e realizarão feitos que desafiarão completamente nossa compreensão das leis físicas. Estes não serão truques de ilusionismo ou manipulação psicológica sofisticada, mas demonstrações reais de poder que transcendem a capacidade humana natural. O próprio fato de Jesus ter alertado que até os escolhidos poderiam ser enganados revela que estes sinais serão tão convincentes que desafiarão mesmo aqueles com maior maturidade espiritual e conhecimento bíblico profundo. O código de Jesus, se não podemos confiar apenas radicalmente nossa metodologia então, para discernir a autenticidade espiritual, a resposta está na natureza do próprio poder e em seus resultados espirituais duradouros. Poder genuinamente divino sempre produz frutos específicos. Glorifica exclusivamente a Jesus Cristo, produz santidade genuína nos receptores, fortalece a fé bíblica ortodoxa e resulta em transformação de caráter, por mais impressionante que seja, superficialmente, invariavelmente, direciona a atenção para o instrumento humano, promove dependência emocional ou financeira de líderes específicos, introduz elementos doutrinários que contradizem a Escritura e produz instabilidade espiritual a longo prazo. A estratégia satânica por trás desta decepção é diabolicamente inteligente. Sabendo que a humanidade naturalmente associa poder sobrenatural com a autenticidade divina, o inimigo está preparando uma demonstração de poder que será tão overwhelming que silenciará questionamentos críticos e anulará discernimento espiritual. Multidões seguirão estes falsos messias não porque foram convencidas por argumentos teológicos sofisticados, mas porque testemunharam com seus próprios olhos do caráter, manifestações que parecem validar inequivocamente. O terceiro elemento do código profético estabelece um sistema de verificação que transcende completamente aparências superficiais, carisma pessoal magnetizante ou demonstrações espetaculares de poder ministerial. Quando Jesus declarou categoricamente que pelos seus frutos os conhecereis, ele estava revelando um princípio de discernimento que funciona como um detector de autenticidade espiritual impossível de enganar, independentemente da sofisticação da performance religiosa apresentada. Os frutos genuínos do Espírito Santo possuem características específicas que são impossíveis de imitar convincentemente. Amor genuíno se manifesta através de sacrifício pessoal, consistente pelo bem-estar de outros, especialmente quando não há audiência para impressionar ou benefício pessoal a ser gained. A alegria autêntica permanece estável, independentemente de circunstâncias externas, prosperidade financeira ou reconhecimento público. Paz verdadeira se mantém inabalável mesmo durante tempestades emocionais. Longanimidade pessoais se revela através de paciência sobrenatural, com pessoas difíceis, críticos persistentes e situações que naturalmente provocariam frustração ou retaliação. O código de Jesus nos instrui a observar padrões comportamentais consistentes ao longo do tempo, especialmente durante momentos de pressão intensa, oposição significativa ou quando líderes acreditam que não estão sendo observados. Falsos messias podem teatralizar virtudes cristãs durante aparições públicas controladas, cultos cuidadosamente orchestrated ou entrevistas preparadas. Mas a manutenção de caráter cristocêntrico autêntico durante anos de ministério público, através de múltiplas crises e sob escrutínio constante, é virtualmente impossível para impostores espirituais sustentarem convincentemente.
Benignidade genuína se expressa através de tratamento consistently gracioso para com subordinados, critics e pessoas que não podem oferecer benefícios reciprocal. Bondade autêntica se manifesta em ações práticas que custam tempo, energia ou recursos pessoais sem expectativa de retorno ou reconhecimento público. Fidelidade verdadeira permanece inabalável. Mesmo quando lealdade não é nos comentários, ou quando manter compromissos se mais deseja desenvolver ou em sua própria vida pessoalmente. A prova da humildade. Quem se exalta será humilhado. O quarto componente do código profético revela uma verdade devastadora que expõe imediatamente a natureza de qualquer líder espiritual. A humildade genuína é impossível de falsificar consistentemente. Quando Jesus estabeleceu o princípio de que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, ele não estava apenas oferecendo conselhos morais sobre comportamento adequado, mas codificando um teste de autenticidade espiritual que funciona como um radar divino, capaz de detectar impostura religiosa, mesmo quando disfarçada por décadas de performance ministerial sofisticada. A humildade autêntica possui características específicas que transcendem completamente teatro religioso ou postura calculada para impressionar audiências. Verdadeiros servos de Deus demonstram um padrão consistente de deflection quando recebem elogios, redirecionando constantemente glória e reconhecimento para Jesus Cristo, ao invés de absorver adoração humana para si mesmos. Eles rejeitam ativamente títulos exaltados, resistem à construção de monumentos pessoais e se sentem genuinamente desconfortáveis quando tratados como figuras messiânicas ou infalíveis por seus seguidores. Falsos cristos invariavelmente revelam sua verdadeira natureza através de padrões sutis, mas consistentes de autopromoção que podem passar despercebidos por observadores superficiais. Constroem organizações, mas são gritantemente óbvios para aqueles que conhecem o código estabelecido por Jesus. São tratadas como equivalentes às Escrituras, onde questionar suas decisões é considerado equivalente a resistir a Deus. Gradualmente, estabelecem sistemas where acesso a eles se torna progressivamente mais restrito e exclusivo, criando hierarquias espirituais que elevam sua pessoa acima da comunidade geral. O teste da humildade se torna particularmente revelador quando líderes espirituais enfrentam criticismo legítimo, oposição doutrinária ou challenges para sua autoridade. Servos autênticos de Deus respondem a tais situações com graça, disposição para examination, willingness para admit mistakes e eagerness para correction quando apresentados com evidência bíblica de erro. Falsos messias, conversely, tipicamente respondem com defensive anger, threats de judgment divino sobre critics, claims de persecution por righteousness e insistência de que questioning them equivale a blasphemy contra God. A automotive exaltation se manifesta também através de lifestyle choices, que contradictam the simplicity e servanthood que Jesus modeled durante his earthly ministry. Enquanto Jesus não tinha where lay his head e consistently chose humble accommodations e transportation, falsos cristos frequentemente justify extravagant lifestyles através de twisted interpretations of scripture que allegedly support their right para luxury como evidence de divine blessing e approval. O critério da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O elemento final e absolutamente definitivo do código profético estabelecido por Jesus Cristo é a conformidade total e inabalável com as Sacred Scriptures em sua entirety. Este não é simplesmente um teste de ortodoxia teológica ou academic precision, mas o ultimate litmus test que expõe qualquer deviation from divine truth, regardless de how sophisticated or convincing the presentation might initially appear para even seasoned believers e biblical scholars.
Jesus Christ himself validou consistently his earthly ministry através de constant reference às Scriptures, declaring explicitly que he had not come para abolish the law e the prophets, mas para fulfill them completely. Every major teaching, every significant decision, every prophetic declaration que Christ made durante his 3-year ministry estava perfectly aligned com the totality of Old Testament revelation, demonstrating absolute harmony entre his person, his message, e the written word of God. Falsos Cristos reveal their true nature inevitably através de their relationship para Scripture. They frequently introduce new revelations que allegedly transcend or correct previously established biblical teachings, claiming access para superior truths que supposedly surpass the limitations da written revelation. These innovations typicamente begin subtly, com minor interpretive adjustments que seem harmless initially, mas gradually expand into major doctrinal departures que fundamentally undermine core tenets. The pattern of scriptural deviation follows predictable stages que the Código de Jesus allows us para recognize immediately. Initially, false messiahs maintain apparent respect para Scripture while introducing supplementary revelations que allegedly provide deeper insights into familiar passages. Gradually, they position themselves como essential interpreters of divine truth, suggesting que proper understanding of God's will explicitly or implicitly claim authority anointing que supersedes written Scripture, positioning their words como more relevant, more current, mais applicable para contemporary situations than ancient biblical texts. The Código instructs believers para maintain absolute fidelity para the principle que Scripture interprets Scripture, que no genuine revelation from God will ever contradict any aspect the previously revealed teacher truth or religious leader whose teachings require believers para abandon, modify, or reinterpret clear biblical passages in ways que contradict their plain meaning está automatically disqualified como authentic, regardless de their charisma, their following, or their apparent success in ministry. True servants of God demonstrate deep reverence para the authority and sufficiency of Scripture, consistently pointing followers back para biblical truth rather than creating dependency on their personal revelations or interpretations. They encourage believers para study Scripture independently, para test all teachings against biblical standards, e para develop personal relationship com God através de direct engagement com His written word, rather than through mediated access via human intermediaries. Se você chegou até este momento crucial de nossa jornada profética juntos, isso demonstra algo extraordinariamente significativo sobre o estado de seu coração espiritual e sua preparação para os tempos finais que estamos adentrando. Em uma era onde a atenção humana é constantemente fragmentada por distrações digitais infinitas, onde conteúdo superficial domina as plataformas de mídia e onde a profundidade bíblica genuína se torna cada vez mais rara, o fato de você ter permanecido conosco através desta exploração detalhada do código profético de Jesus revela que o Espírito Santo está operando poderosamente em sua vida. Queremos conhecer preparando profundamente para discernir esta verdade profética nos dias impactou seu entendimento espiritual rapidamente e tocou as fibras mais profundas de sua alma. Comente abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe detalhadamente como essa mensagem falou especificamente com sua situação atual, quais aspectos do código profético mais desafiaram sua perspectiva anterior e que mudanças concretas não apenas você pretende encorajar tremendamente em nosso chamado ministerial, para se preparar adequadamente, mas pode ser exatamente o instrumento que Deus usará para despertar outro irmão ou irmã que está espiritualmente despreparado para as decepções que Jesus profetizou.
Além disso, queremos que você participe ativamente de nossa comunidade profética, deixando nos comentários qual dos 5 elementos do código esta interação nos ajuda a compreender como Deus está usando estas revelações para preparar seu povo, e suas perspectivas podem iluminar aspectos que beneficiarão toda a nossa família espiritual. Se você ainda não faz parte oficial de nossa comunidade profética aqui no canal, este é o momento divino para clicar no botão de inscrição e ativar imediatamente as notificações. Não estamos construindo apenas uma audiência digital, mas formando uma família espiritual preparada para navegar através dos últimos dias com discernimento bíblico, proteção divina e unidade em Cristo. Cada semana, através de jejum intensivo, oração prolongada e estudo bíblico meticuloso, preparamos revelações proféticas específicas que o Espírito Santo está derramando para equipar os santos. Deixe também seu like neste vídeo como uma declaração profética de que esta mensagem trouxe valor eterno para a sua preparação espiritual e que você deseja que mais pessoas tenham acesso a estas verdades cruciais que podem determinar sua sobrevivência espiritual nos últimos dias. Seu like transcende engagement digital. Representa sua participação ativa na missão de preparar a noiva de Cristo para os eventos proféticos que Jesus aparecerá momentaneamente predisse. Você encontrará nosso próximo vídeo estrategicamente selecionado que expande ainda mais profundamente sobre preparação profética para os últimos dias. Este conteúdo subsequente foi divinamente inspirado para aqueles que, como você, tem fome genuína de compreender os tempos em que vivemos e se preparar espiritualmente para enfrentar as decepções finais imediatamente nesse próximo vídeo. Não permita que as revelações recebidas hoje se dissipem na agitação da vida cotidiana. Que o Deus de toda profecia, que revelou os últimos dias através de seu Filho Jesus Cristo, confirme em seu coração a veracidade destas revelações, estabeleça você como sentinela espiritual preparado para discernir entre verdadeiro e falso e o use poderosamente para alertar outros que cada elemento sobre as decepções que se torne parte integrante de seu discernimento espiritual, protegendo você e sua família das ciladas do inimigo nos dias finais. Em nome de Jesus Cristo, nosso verdadeiro Messias e Rei dos Reis. Amém e amém.